lição 2 aqui, falar dos mandamentos recíprocos, uns aos outros, né? E na última encontro, acho que foi a Nicole que perguntou, o que era recíprocos, né? Recíproco é, eu faço para você, você faz para mim, né? Isso é recíproco. E Jesus, então, ele está nos falando aqui dos mandamentos recíprocos. A gente tem falado aí desde há bastante tempo sobre os 25 segredos para derrotar a crise de comunhão. E é muito interessante, né? Como que a gente, a Bíblia toda, ela nos fala da importância da comunhão. Então hoje nós já lemos a palavra de Deus e nós já vimos que em poucos textos que nós lemos aqui, 22 vezes o mesmo mandamento, 22 vezes, em 8 textos bíblicos, em 8 referências bíblicas, e isso, assim, só para a gente ter um vislumbre do que acontece. E o João, ele é mais enfático, depois ele vai dizer, olha, toda a lei do Cristo está ali, nesses mandamentos. Por isso, a partir dessa aqui, eu vou fazer o seguinte, lá no nosso canal, lá no YouTube, eu vou criar uma série, tá? E a série que eu vou colocar vai ser sobre os mandamentos recíprocos, uns aos outros. Então, a partir de agora, eu vou criar lá uma série e vou começar a colocar lá para a gente ter isso gravado. Então, eu vou me esforçar para gravar todos os domingos, porque às vezes eu esqueço de trazer o equipamento, aí a gente sai na correria. Mas a partir de agora nós vamos para quê? Para a gente ter lá, e aí a gente consegue seguir. Quem não veio, faltou, quer ver, quer rever, quer reouvir, quer passar para alguém, então você vai lá e isso está separado, beleza? Então vamos lá. O primeiro segredo para quebrar a crise da comunhão é o amor. Amem-se uns aos outros. É interessante, querido, que pouco antes de Jesus ser preso, ser julgado, ser morto, Jesus ele passou a última noite na companhia dos discípulos. E naquela última noite que ele passou na companhia dos discípulos, foi interessante que ali, ele usou aquela ocasião, para quê? Para instruir, para consolar, para prevenir eles do que aconteceria depois, né, na igreja, ou mesmo no ministério deles, e sabendo de que ele dispunha de pouco tempo, né, para estar com eles. Jesus sabia que em breve ele deixaria os discípulos. Jesus então ele contou aos discípulos alguns dos fatos mais básicos que o Espírito Santo de Deus faria, que seria a obra do Espírito Santo de Deus. Jesus falou da esperança da vida futura na casa do Pai. Lembra que tudo isso está lá depois de João 11, né? Que Jesus lá em João 14:6, né? Jesus 14 ele vai começar a dizer, né? Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, na casa do meu Pai tem muita morada, e se não fosse assim eu não teria dito para você. É importante a gente lembrar que a partir do final ali do capítulo 11 de João, aquele texto está contando a última semana da vida de Jesus. Na verdade ali, está contando aqueles episódios ali que estão ali registrados, praticamente no capítulo 13 ali, já é a última noite de Jesus. Imagina que Jesus está com pressa daquele negócio ali, de passar aquelas informações, lavar os pés dos discípulos, falar de amor, tudo. Por quê? Porque naquela noite mesmo ele vai ser preso e vai ser julgado. E no dia seguinte, termina o julgamento, ele já vai ser condenado e já vai para a cruz. Meio-dia ele já está na cruz da sexta-feira. No sábado ele já está morto. No domingo ele ressuscita, né? Então, João, quando ele escreve praticamente 50% do evangelho de João, está ali
naquela última semana, e grande parte disso na última noite ali, a turma fala a última ceia, né? Mentira, na primeira ceia, que Jesus inaugurou a ceia ali. Ele falou assim: ó, vai lá e prepara a Páscoa, e aí na Páscoa ele institui a ceia, né? Então na última Páscoa ele institui a primeira ceia. Então Jesus ali está com pressa daquilo ali, e ali naquele momento ele está dando as últimas instruções, ele está consolando, ele está prevenindo, e ele está falando, olha, do Espírito Santo, ele está falando da esperança futura na casa do Pai, ele está falando da missão a ser cumprida pelos discípulos, ele também está falando do conflito que os discípulos iam ter com o mundo, e o mundo com os discípulos dele. E nessa mesma noite, Jesus deu aos discípulos o último mandamento. E qual foi o último mandamento? Amem-se uns aos outros como eu amei vocês. Querido, essa ordem de Jesus, ela é refletida em todos os livros do Novo Testamento, e é fundamental para a vida cristã, é fundamental para a igreja, que essa ordem de Jesus, ela serve de base a todos os outros mandamentos recíprocos, esses mandamentos do uns aos outros. Então, nada mais natural de que a gente começar pelo segredo sendo o mandamento de amar uns aos outros. Jesus, ele disse: um novo mandamento eu lhes dou. E é interessante que alguém outro dia me abordou, e aqui mesmo, depois de uma aula, e falou assim: mas olha, eu nunca entendi esse texto, porque ele diz aqui, um novo mandamento vos dou, mas esse mandamento está lá em Levítico. Lá em Levítico tem um mandamento que diz assim: ame uns aos outros, como você ama você mesmo. Esse é o mandamento. E Jesus agora ele vem assim: não, eu te dou um novo mandamento, ame uns aos outros. E onde está a novidade disso? A novidade é que Jesus mudou o padrão. O padrão agora de Jesus não é mais ame os outros como você ama você mesmo. Agora você ama os outros do jeito que eu amei vocês. E é muito interessante que quando a gente para pensar que como é que eu me amo? Eu me amo sendo tolerante comigo, eu me amo ignorando ou respeitando as minhas dúvidas. Quando eu tenho dúvida de algo, eu não me chamo de imbecil, eu me chamo de, sei lá, eu ainda não fui esclarecido o suficiente, não fui convencido a contento, né? Quando eu deixo de fazer alguma coisa, eu não sou vagabundo, eu só não tive tempo certo, né? Quando eu piso assim na bola, dá aquela pisada na bola, não é porque eu sou intransigente, é porque o outro, né, facilitou. Eu lembro que no começo do ano, dia de ano novo, eu recebi uma mensagem de alguém, né, e a mensagem de áudio, e aí a pessoa dizia assim: olha, eu quero vir aqui nesse último dia do ano, falar para você, né, que nesse ano que eu fui estúpido com você, respondi a você com grosseria, não tratei você com o respeito digno, né? Eu vim aqui então dizer para você o seguinte: por favor, no próximo ano, melhore, para que eu não tenha que repetir nesse ano tudo de novo. Então, depois que eu descobri que era uma piada, né? Então, mas na verdade, geralmente eu me amo assim, cara, olha, eu se melhore, né? Para que eu possa tratar você bem, afinal de contas eu sou bom. Olha que interessante. Então, mas Jesus, ele vem para nós e fala assim: não, esse padrão aí, e olha que quando eu vou amar o outro como eu amo a mim mesmo, se eu entender dessa forma, se torna difícil, certo? Porque tolerar o defeito do outro é complicado, ainda mais porque veio um cara aí chamado Freud, e ele vai explicar o seguinte:
aquilo que eu olho no outro e detesto no outro, aquilo que eu olho no outro e repudio no outro, aquilo que eu olho no outro e condeno o outro, é aquilo que eu vejo eu no outro. E aí eu não gosto daquilo em mim, então eu repudio o outro, porque eu não posso repudiar a mim mesmo, então eu repudio o outro. Né? Freud chamou isso de projeção. E aí Jesus falou assim: não, vamos esquecer Freud, né? Jesus nem conhecia o Freud ainda, né? Vamos esquecer Freud, vamos esquecer tudo isso aí, e vamos fazer o seguinte: eu vou dar um novo mandamento. Já que vocês não conseguiram cumprir esse mandamento de amar o outro como você ama você mesmo, nós vamos elevar o nível. Agora você vai amar o outro do jeito que eu amo vocês. E é interessante que a Bíblia vai dizer como é que nós somos e Deus nos amou. A Bíblia diz que nós somos pecadores. A Bíblia diz que nós estávamos mortos no nosso delito e pecado. A Bíblia diz que se juntar só os caras bons e todos os seus atos de justiça, se juntar tudo, não dá para fazer um trapo de imundícia. Deus falou: vocês entenderam qual é o nível? Então vocês são imprestáveis, eu amo vocês de tal maneira que dei a minha vida para vocês, então agora vocês vão e amem os outros. Esse é o padrão do amor de Jesus. Queridos, Jesus ele atribuiu a maior importância possível a este mandamento, quando ele afirmou que a obediência a esse mandamento seria universal, seria distintivo. O que vai distinguir um discípulo de Jesus não é se ele usa roupa parafernália eclesiástica, não é se ele, domingo de manhã, ele põe sapato bico fino, engraxado, com cadarço, com calça, não sei o que lá, e paletó, e gravata, e mais, sei lá, quais adereços você tem que fazer, faz barba e tal, tem que ir com cara de... Jesus em momento nenhum citou isso, ele está pouco se lixando para isso. Jesus ele não quer saber se você chega no templo, se você senta, se você fica em pé, se você fica da turma da frentona, da turma do fundão, se você fica enrolando lá no estacionamento. Jesus não está preocupado com isso. Agora Jesus diz o seguinte: o que é distintivo, o que vai identificar, é como se fosse um crachá, é como se fosse um carimbo na testa do discípulo de Jesus. Todos saberão que vocês são meus discípulos se vocês amarem uns aos outros. Querido, você pode carregar a Bíblia de metro, você pode andar vestido com estola sacerdotal, não adianta. Se você não amar o seu irmão, você não será identificado como discípulo de Jesus. Você pode ser considerado como crente, você pode ser considerado como evangélico, você pode ser considerado como membro de tal ou tal denominação, mas não será identificado como discípulo de Jesus. E Jesus quer que nós sejamos discípulos dele. Por isso que, quando ele dá ali o seu último mandamento antes de subir ao céu, ele fala: todo o poder e toda a autoridade no céu, na terra, foi dado para mim. Portanto, vão por todo o mundo e façam discípulos meus. É para ser discípulo de Jesus, não é membro de uma comunidade, de uma denominação tal, não é fortaleça a denominação, engrosse a fileira dos discípulos de Jesus. Então, o apóstolo João, ele também deu grande importância a esse mandamento, quando ele disse que o homem que não ama o seu irmão, também não ama o pai. João, ele é muito enfático nisso, né? Ele fala: olha, é muito simples. Como Jesus falou: olha, vocês serão reconhecidos que vocês são meus discípulos se vocês amarem uns aos outros. Aí João fala: tá bom, é simples. 1 João 4,20. Se alguém afirmar: eu amo o Pai,
mas odiar o seu irmão é mentiroso. Simples assim. Ele fala, por quê? Porque quem não ama o seu irmão a quem vê, como que ele pode amar a Deus se ele não vê Deus? Aqui não faz parte do nosso contexto, né? Mas aqui a gente pode também usar esse texto para refutar aquelas esquizofrenias daqueles que andam aí dizendo que vê Deus, que não sei o que, Deus apareceu para mim, falou comigo, eu tenho uma mensagem de Deus para você, e não sei o que, não sei o que. O João está falando assim, você não vê Deus, você não vê Deus, é isso que o João está falando. Agora o que nós vemos? Nosso irmão, o nosso irmão nós vemos, e o nosso irmão que nós vemos, nós devemos amar. Querido, agora como é que isso se aplica a nós? Como que esse preceito, como esse mandamento se aplica a mim e a você? Então, nós temos pelo menos duas implicações básicas desse mandamento de amar uns aos outros. O primeiro é que quando nós amamos, que o amarmos uns aos outros não é optativo. Eu não tenho a opção de amar o meu irmão, é obrigatório. Toda pessoa que crê em Jesus, toda pessoa que diz que Jesus Cristo é Senhor da sua vida, requer que essa pessoa ame a todos os outros. E o Paulo vai dizer, especialmente aos domésticos da fé, ou seja, aos irmãos da igreja. É muito interessante, né, que amar os domésticos da fé é difícil. Você concorda que Deus chamou gente de toda raça, de toda tribo, de toda língua, de toda nação? Aqui, para nós, Deus chamou gente de bairros, de comunidades, de famílias diferentes, juntou todo mundo, e desse todo mundo ele fez um só povo, para ter uma só fé, para ter um só batismo, num só Senhor, num só Salvador, para ter um só pastor, para todos sermos um só rebanho. E aí começa a confusão, porque cada cabeça é uma sentença. E aí a nossa tendência é o quê? Vamos nos livrar dos enroscos, e a gente se livra. E quando a gente fala em enrosco, é as pessoas. E Jesus fala, de jeito nenhum. Jesus fala, eu misturei tudo isso para quê? Para aquele que teve o privilégio de estar numa família, onde ele aprendeu a compartilhar, a dividir, a receber, a acolher, a ser acolhido, a amar, a ser amado. Esse que teve esse privilégio, ele vai conviver com o outro que foi arrimo de família, foi abandonado, foi execrado, foi ignorado. E quando ele começava a falar, alguém falava, não, cala a boca. Mas só fala besteira. E Jesus falou, não. Juntou todo mundo, para quê? Para que nós, que fomos os abastados, aprendêssemos que a vida é dura. Tem gente que não teve o privilégio, então a gente convive com essa pessoa, para quê? Para aprender as dificuldades da vida. Mas também nós convivemos com essa pessoa para ensinar essa pessoa a ser tratável, a ser maleável, a ser aceitável. E é então, uns aos outros acontecendo aí. Então, queridos, a primeira implicação é que não amar é desobedecer a ordem específica de Jesus. Se Jesus é Senhor, e Ele disse, novo mandamento eu dou, amem uns aos outros como eu amei vocês. Então é mandamento, eu não tenho opção, e quando eu
escolho se eu amo ou não, ou escolho que eu amo, então eu, de maneira descarada e declarada, estou levantando uma bandeira da rebelião, da desobediência contra Deus. A segunda implicação é que amar um ao outro não é automático. Não é algo que nós faremos ou não de acordo com aquela coisa assim, olha, Jesus entrou na minha vida e eu comecei então a adorar e comecei a amar o outro. Não é automático. É algo que faremos ou não de acordo com a nossa vontade e a nossa disposição de obedecer a Deus. Se eu não tiver vontade, não estiver disposto a obedecer a Deus, eu não vou amar, porque eu vou ser desobediente. Querido, amar é uma palavra quase impossível de definir. Por quê? Porque o amor, ele é algo interno, mas é algo que se demonstra por meio de ações externas. E essa ligação interno e externo, ela se dá por meio das atitudes e das ações. E é por isso que João menciona isso quando ele diz, ou o João procura definir, em 1 João capítulo 4, verso 8 e 10, o amor de Deus. O João diz assim: quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. E foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós, enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. E nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Como que poderíamos definir o amor? 3 coisas nós podemos ver nesse texto, conforme João escreveu. 3 coisas que se tornam claras e que nos ajudam a formar uma definição, ainda que não seja definitiva. Nós podemos dizer, à luz desse texto, que o amor é, primeiro, uma atitude ou uma afeição interna. É interno, é intrapessoal. A segunda questão é que o amor é que ele se manifesta em comportamento e se manifesta em ação de boa vontade. Quando eu amo alguém, eu manifesto esse amor eu tenho comportamentos de amor e tenho ações, atitudes de amor, e isso de maneira voluntária, ninguém me obriga a fazer, eu faço porque eu quero, porque eu amo. E a terceira questão é que o amor procura contribuir unicamente para o bem da pessoa amada. Aquele que ama, ele não está interessado em tirar proveito próprio. Ele não ama porque ele ganha. Ele não ama porque ele tem benefícios. Ele ama porque ele está interessado que o outro receba amor, seja amado, se dê bem e melhore a partir do amor. 1 Coríntios capítulo 13, verso 4 ao 17, de repente, aí é a melhor descrição do amor que nós vamos ter.
o Paulo diz assim: o amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não inveja, não se vangloria, não se orgulha, o amor não maltrata, não procura os seus interesses, não se ira com facilidade, não guarda rancor, o amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Jesus chamou o amor de novo mandamento. A palavra grega que Jesus usou aqui, o ágape, Jesus usou essa palavra para se referir a essa atitude, e essa atitude comunica a ideia de um tipo de amor que ele é previamente desconhecido. Jesus está falando de um amor que tem uma qualidade diferente. Então não era novidade que os membros do povo de Deus, membros da igreja, ele devesse amar uns aos outros. Os israelitas já sabiam disso. O Antigo Testamento dizia isso. Lá no Antigo Testamento, eles tinham o dever de amar inclusive os estrangeiros, amar os peregrinos. Lá em Deuteronômio está dizendo isso, tinha que amar. A nova realidade do amor de Jesus ordenava é que agora que eles tinham que amar como Cristo tem amado a nós. Então, antes que Deus se revelasse plenamente na pessoa de Jesus Cristo, o amor, talvez, ele consistisse principalmente em evitar a ação prejudicial ao outro. Mas agora, de acordo com Jesus, o amor tem um padrão que é novo. Por quê? Porque esse padrão é mais alto. O discípulo agora, ele deve não mais somente evitar prejudicar, mas agora ele deve procurar de maneira ativa oportunidades para fazer o bem aos outros. Antes ele evitava fazer o mal, agora ele procura fazer o bem, e de modo especial ele faz isso aos crentes, aos irmãos na fé, aos membros da igreja de Jesus. Foi assim que Jesus tomou a iniciativa de fazer o bem a mim e a você e a sua igreja. O amor de Jesus para conosco se manifesta esse ágape, esse amor ágape, do grego agapau, esse perfeito amor de Jesus para conosco, e ele se dá de muitas maneiras. Filipenses capítulo 2, verso 7, diz que Jesus agiu em amor, se tornando servo a nosso favor. Tito, capítulo 2, verso 14, diz que Jesus agiu em amor, teve uma atitude de amor, dando-se a si mesmo por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade. Pedro, em 1 Pedro, capítulo 2, verso 24, Paulo, aos Romanos, capítulo 5, verso 6, vai dizer que Cristo agiu em amor, levando no próprio corpo dele os nossos pecados sobre a cruz. João, no capítulo 10, verso 11, Jesus ali dizendo, ele fala que ele demonstrou amor dando a sua própria vida por nós.
O autor aos Hebreus, no capítulo 7, verso 25, ele vai dizer que Jesus mostrou amor, fazendo constante intercessão por nós. Ainda no capítulo 4, verso 15, ele diz que Jesus se compadece das nossas fraquezas. Ainda em Hebreus, capítulo 2, verso 18, Jesus nos socorre todas as vezes que nós somos tentados. Pedro, em 2 Pedro, capítulo 3, verso 9, ele vai dizer que Jesus demonstra amor, exercendo paciência para com os nossos pecados. Deus é tardio em se irar, porque Ele quer que todos se arrependam. Ele exerce paciência. 1 João capítulo 1, verso 9, Jesus manifesta amor, perdoando os nossos pecados, purificando-nos de toda injustiça. João 10:10, Jesus nos dá plenitude de vida. E João 14:2, preparando-nos um lugar para estarmos com Ele para todo o sempre. Ele fala: na casa do meu Pai há muitas moradas, e eu vou preparar um lugar. E se não fosse assim, eu não teria falado assim, e não teria falado isso para vocês. Ele fala: e qual é a finalidade disso? Para que onde eu estiver, estejais vós também. Jesus quer viver conosco para sempre, por toda a eternidade. Mas também tem o nosso amor para com o próximo. Como que isso se deve dar? Como que deve acontecer o nosso amor para com o próximo? Da mesma maneira que Jesus nos amou e demonstrou, manifestou em atitudes práticas, é assim que nós devemos amar uns aos outros. Querido, quando nós fazemos isso, e somente com o poder do Espírito Santo é que nós podemos fazer isso. Eu não consigo ter manifestações de amor pela minha própria força, pela minha própria capacidade. Eu preciso ser revestido, capacitado pelo Espírito Santo de Deus. E então eu obedeço aos mandamentos de Jesus, aos mandamentos recíprocos uns aos outros no Novo Testamento. E o João nos diz, 1 João capítulo 3, verso 18: filhinhos, não amemos apenas de palavra, não amemos de palavra nem de boca, mas amemos em ações e em verdade. Amor de blá 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 não serve. Amor de blá 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 não acolhe. Nós precisamos amar em ação e em verdade. E aí então nós estaremos cumprindo toda a lei do Cristo. Palavra de Deus, ainda, terceira carta de João, versos 5 e 6, o João vai dizer assim: amado, você é fiel no que está fazendo pelos irmãos, apesar de lhes serem desconhecidos. Eles falaram à igreja a respeito desse teu amor. João está falando do seu amigo, do Gaio, e ele chama o Gaio de excelentíssimo, e ele diz que o Gaio ele era um desconhecido, as pessoas não sabiam quem era o Gaio era amigo do João, mas ele fala: olha, mas Gaio, você é tão fiel,
na sua prática, no seu amor prático, ainda que o receptáculo do amor não conheça você, que eles estão falando de você, eles estão falando na igreja a respeito do seu amor. Lembra o que Jesus falou? O mundo vai identificar você como meu discípulo se vocês amarem. E aí aquilo que o Gaio, um desconhecido, estava fazendo, estava sendo falado a respeito do amor. O Gaio eles não conheciam, mas o amor do Gaio estava sendo publicado, mencionado na igreja. O Paulo, em 1 aos Coríntios, no capítulo 8, verso 13, ele fala assim: portanto, se aquilo que eu como leva o meu irmão a pecar, nunca mais eu comerei carne, para não fazer o meu irmão tropeçar. É interessante que o Paulo, ele começa esse texto, essa parte do texto, ele falando assim: olha, eu posso todas as coisas, eu sou livre para fazer todas as coisas, mas nem todas as coisas que eu sou livre para fazer convém que eu faça. E o que é que me impede fazer alguma coisa? É o amor à consciência do outro. O Paulo está dizendo: eu posso comer carne, mas se o fato de eu comer carne leva o meu irmão, que acha que não pode comer carne, a tropeçar, então por amor a esse irmão eu paro de comer carne, pronto, e resolvo o problema. Querido, isso são atitudes positivas do amor. O amor que eu faço sem esperar reconhecimento, e esse amor é manifesto, é entendido, é recebido, é acolhido em outro lugar. O amor que me leva a mudar o meu comportamento em amor ao outro. Mas também há exemplos negativos na Bíblia, exemplos de falta de amor. O mesmo João, que está falando aqui do Gaio, no mesmo texto, no verso 17, ele vai dizer assim: olha, se alguém tiver recursos materiais, e vendo o seu irmão em necessidades, não se compadecer dele, como é que pode permanecer o amor de Deus nesse irmão? No mesmo texto que o Paulo está falando do Gaio, que é um desconhecido, que está longe, está num outro contexto, está enviando recursos para suprir a necessidade de pessoas que ele não sabe, ele fala: e aqui, na própria comunidade, se alguém tem recursos, se alguém tem proventos, e vê o outro passando necessidade, e não se compadece do outro, como que essa pessoa pode dizer que permanece no amor de Deus? O apóstolo Paulo também, ele vai falar desse exemplo de amor, esse negativo, da falta do amor, e o Paulo diz assim: se o seu irmão se entristece devido ao que você come, você já não está agindo por amor, por causa da sua comida. Não destrua o seu irmão, por quem Cristo também morreu. Entende que a atitude de amor aqui, o Paulo, nos dois contextos, ele fala: olha, por amor eu não como, quando ele está escrevendo para a igreja dos Coríntios. Depois, quando ele está escrevendo para a igreja de Roma, ele fala assim: olha, querido, reavalie. Você vai mesmo deixar de manifestar amor só porque você quer comer carne? Queridos, o amor mútuo, ele não é automático. Você entende isso? Consegue entender?
que a gente precisa trabalhar muito, duro. Tiago, o Tiago ele vai dizer assim, ele faz uma pergunta, ele fala assim, olha, você quer uma igreja sólida? Você quer uma comunidade contagiante? Eu estou interpretando o texto aqui, tá? Você quer uma comunidade assim, que Deus abençoa? Essa é a pergunta que ele faz no texto. E a pergunta que ele faz eu quero fazer para você. Você quer uma comunidade assim? Quantos que estão aqui que querem uma comunidade forte, firme, sólida, que Deus abençoa? Eu também quero. Só que na sequência do texto, o Tiago fala assim: então, para ter essa comunidade, você precisa trabalhar duro, precisa se esforçar bastante, você precisa tratar os outros com amor, você precisa tratar o outro com dignidade. Dá para entender, queridos? Ele fala: se você quer isso, o princípio maior das Escrituras nós precisamos cumprir. E qual é o princípio maior das Escrituras? Ame o próximo como você ama a você mesmo. Ele fala: mas tome cuidado, porque quando você fica bajulando pessoas ditas importantes, você quebra esse princípio. Você não pode escolher o que você quer cumprir ou o que você quer ignorar na lei de Deus, porque o mesmo Deus que disse não adulterarás, também disse não matarás. E se alguém não adultera, mas mata, vocês acham que uma coisa cancela a outra? Não. Quem mata também é assassino, e ponto final. Então, falem e hajam como quem espera ser julgado pela lei que liberta, porque se vocês se recusam a agir com bondade, não devem esperar tratamento gentil. A misericórdia, que é gentil, sempre vence o julgamento, e o julgamento sempre é severo. Essa é a mensagem do Tiago, capítulo 2, do verso 8 ao 13. Querido, o amor mútuo é uma atitude que nós devemos assumir. E nós não devemos assumir essa atitude por constrangimento, nós não devemos assumir essa atitude por medo de levar um castigo de não obedecer a essa lei. Deus quer que nós amemos os outros de boa vontade. Deus quer que nós amemos os outros desejando de maneira positiva o bem-estar do outro. O cristão que vive de dentro para fora, como Jesus afirmou: a água que eu der se tornará nele uma fonte de água a jorrar. Do seu interior fluirão rios de água viva. E se sair isso de nós, querido, nós, sendo cristãos, nós somos membros da família de Deus, somos filhos do mesmo Pai,
E então é natural que nós amemos os nossos irmãos. Paulo, ele deu aos cristãos de Roma a seguinte recomendação: dediquem-se uns aos outros e façam isso com amor fraternal. Deus quer que nós amemos. Total, integral, com sinceridade, em verdade. E é por isso que Jesus mesmo, ele se coloca à nossa disposição. Jesus quer nos ensinar. Jesus quer nos fazer crescer. Jesus quer que nós aumentemos e prossigamos no amor uns para com os outros, e assim nós possamos cumprir toda a lei de Deus, porque toda a lei está baseada nos dois grandes mandamentos: ame a Deus sobre todas as coisas. Ame a Deus com toda a sua alma, com toda a sua força, com todo o seu entendimento. Ame a Deus e ame o teu próximo. E aí Jesus então dá um novo mandamento em cima desse segundo: como eu amo vocês. Que Deus nos abençoe, que Deus possa falar ao nosso coração, e que o Espírito Santo de Deus possa nos conduzir em honra, em glória, em crescimento, para que prossigamos até que venhamos atingir a estatura do varão perfeito, que é Jesus. Que Deus nos abençoe.